Este é o caminho, Ajantan Tiratito. Os Budas são seres de qualidades incríveis, verdadeiramente fenomenais. Poderiam até mesmo ser chamados de grandes seres, pois cada Buda teve de construir uma enorme quantidade de paramis antes de finalmente atingir a iluminação, tornando-se um Buda. Esse tipo de ser é extremamente difícil de encontrar neste mundo. Segundo o Buda, seus discípulos arahants também são realmente muito raros. Se considerarmos a vida ou a prática do Buda ou dos arahants, veremos que suas vidas foram vividas com integridade e virtude. Eles sacrificaram suas vidas no decorrer da prática. Dentro de seus corações, eles apostaram sua vida, o seu tudo, para o aperfeiçoamento das perfeições. Tendo feito a aspiração de ser um Buda ou um discípulo arahant, nunca cederam em seus esforços enquanto o Dhamma ainda não tivesse sido visto e realizado por eles. A prática do Buda ou dos discípulos arahants, portanto, pode servir como um belo modelo e exemplo para a nossa prática do Dhamma. O Buda estabeleceu os princípios do Dhamma e do Vinaya como aquilo que encaminham o coração para a paz e o frescor. Os Dhutangas, as práticas austeras, também foram estabelecidas pelo Buda como ferramenta para desgastar as quilesas, as contaminações, fazendo-nos travar uma luta para vencê-las dentro do próprio coração. Devemos perseverar e suportar tudo, como o calor e o frio, as enfermidades, como nossos estimados mestres, partindo de Tanajanman até os dias de hoje. Todos tiveram que suportar tudo e ir contra tudo. Eles desenvolveram as suas práticas na solidão das florestas e montanhas, ou no silêncio de cavernas. Eles fizeram todos os esforços para se isolar, pela procura de locais adequados para desenvolver e cultivar as suas mentes, de modo a batalhar com as quilesas da cobiça, aversão e ilusão que existiam dentro de seus corações, até subjugá-las, dando um fim definitivo a elas. Se olharmos para dentro de nossa linhagem de Kruba Ajams, mestres de meditação, suas biografias falam de acordo como cada um praticou com sinceridade completa. Eles sacrificaram tudo a fim de conhecer e ver o Dhamma, ser um com o Dhamma. Devemos nos lembrar do Senhor Buda e de seus discípulos arahants, ou dos Kruba Ajams como nosso ideal, nos recordando de como eles aplicaram suas mentes e consequentemente realizaram o Dhamma. Portanto, determine sempre que enquanto não dermos um fim às impurezas dentro do coração, não vamos afrouxar nossos esforços em praticar Sila, Samadhi e Panya, virtude, concentração e sabedoria para incinerar as impurezas do coração. É preciso ser paciente e perseverante em fazer os deveres e as práticas de rotina, pois elas vão contra as quilesas. Isso permite que o coração tenha algumas vitórias sobre as contaminações, pois tem sido seu escravo por incontáveis vidas. Na vida presente, temos essa boa oportunidade em fazer parte da Sangha e vestir o manto de Korokri, ordenando-nos como discípulos do Buda, vivendo seus ensinamentos. Portanto, devemos nos tornar dignos de nosso professor. Cada um de nós deve estar inflexivelmente determinado em eliminar as quilesas de dentro do coração. Mesmo que às vezes possamos nos sentir desanimados, espancados pelas quilesas, ainda temos de revigorar constantemente a atenção plena e a sabedoria para contemplar, para dar origem à fé e à energia dentro da mente. Às vezes, nosso corpo pode se sentir fraco. Então descansamos para recuperar nossas forças. Às vezes a mente fica carente de força. Sati e Panya não conseguem manter a paz quando há muita atividade mental e emocional, sendo muito lentas para vencer as quilesas.
Quem quiser eliminar as contaminações, livrando-as da mente, deve ter atenção plena e sabedoria para detectá-las, reconhecendo os pensamentos e emoções como sendo inimigos do coração. Devemos, portanto, resistir e suportar, estando determinados de que vamos derrotar as quilesas. Pode ser que hoje perdemos, no entanto, amanhã temos de ganhar. Temos que fortalecer a mente através do desenvolvimento de samadhi, meditação e concentração, assim como nós, os monges, normalmente fazemos. Não se intimide ou se desanime. Lembre-se sempre da firmeza dos Kruba Ajams e o quanto eles sacrificaram suas vidas a fim de conhecer e ver o Dhamma. Ao praticar o Dhamma, não podemos ser frouxos, negligentes. Isto até pode ser permitido somente durante pouco tempo, períodos em que o coração está incapaz de lutar com as quilesas. No entanto, quando há uma chance, uma oportunidade de enfrentar as contaminações, então trazemos a atenção plena e a sabedoria para batalhar com elas. Devemos treinar a mente, fazendo sati e samadhi surgirem, para que Panya possa contemplar e ver a verdadeira natureza das impurezas que estão dentro do coração. Ajahn Chah sempre dizia que praticar o Dhamma não há nada demais, afinal. Há apenas a contemplação e investigação desse próprio corpo para ver que ele é impermanente e sem um eu, juntamente com a contemplação de Chitta, contemplando as emoções e os pensamentos dentro da mente, para ver a impermanência e a ausência de eu desta mente que nos apegamos e agarramos junto com tudo que há dentro dela. Existem apenas esses dois temas a serem investigados, o corpo e a mente. Para estreitar isso ainda mais, nós contemplamos a mente apenas, pois é onde a cobiça, aversão e ilusão nascem, sendo, portanto, o lugar onde elas devem ser destruídas e abandonadas. Para contemplar algo tão sutil como a mente, no entanto, é preciso começar por contemplar algo que seja mais grosseiro, como o corpo físico, porque a mente está sempre agarrada ao corpo como sendo ela mesma. Como resultado, o desejo, aversão e ilusão surgem dentro da mente. Portanto, uma vez que tenhamos a mente bem estabelecida, tendo uma firme e fundamentada atenção plena, tomamos o corpo como objeto de investigação. A contemplação sonda para ver a impermanência do corpo e a sua falta de eu. Pode-se investigar as 32 partes do corpo, examinando qualquer parte, ou usar qualquer uma das contemplações da repulsa para refletir sobre a repulsividade do corpo. Alternativamente, pode-se investigar qualquer um dos 4 elementos, para compreender a impermanência e se desapegar desse corpo. Anicca, Dukkha, Anatta são a sua verdadeira natureza. Nós sempre devemos ter sati panya contemplando para fazer a mente ver isso com mais clareza, cada vez mais. Uma vez visto, mesmo que apenas por pouco tempo, a mente irá temporariamente suprimir seu apego com o corpo e vai entrar e descansar em samadhi. Uma vez que a mente se retira desse estado de paz, ela vai ter a força e a energia para contemplar ainda mais as emoções e pensamentos dentro da mente. Quando fora da meditação formal, independentemente de estar em pé, andando, sentado, deitado ou fazendo alguma outra atividade, devemos ter sati cuidando da mente, observando as emoções, sabendo tudo o que surge dentro da mente. Quando a atenção plena percebe emoções, seja atração ou aversão, satisfação ou insatisfação, então a sabedoria assume a tarefa de investigar para ver a impermanência e a ausência de um eu nessa emoção,
sempre utilizando meios hábeis para abandonar, separar as emoções a partir da mente. A mente então se tornará vazia e sem emoções, equânime. Quando Panha vê claramente a impermanência das emoções e vê que são anatta, sem qualquer entidade que poderia ser chamada de um eu, a mente terá uma base de sati e samadhi firmemente estabelecidas no momento presente, mesmo que apenas temporariamente. Satipanya deve estar sempre investigando e contemplando as emoções grosseiras, ou as contaminações do desejo e aversão, prazer e desprazer em relação às formas, sabores, cheiros, sons e sensações corporais à medida que surgem, de modo a eliminá-las do coração. Como resultado, haverá equanimidade na mente. Enquanto contemplarmos assim, mais e mais, a mente irá gradualmente soltar esse apego e fixação por formas, sabores, cheiros, sons e sensações corporais. Mesmo que temporariamente, isso é muito bom. Sati, Samadhi e Panha ficam firmemente estabelecidas no aqui e agora, devido à sua contemplação frequente, abandonando as emoções mais grosseiras e pensamentos. Atenção plena e sabedoria sondam o corpo físico, vendo-o mais claramente, investigando várias vezes dentro da extensão do corpo. Uma vez que a mente se estabeleceu, nós tomamos o corpo para reflexão, para ver a impermanência e a ausência de um eu dele, até a mente se unificar novamente em concentração. Quando a mente se retira de samadhi e desejamos praticar mais, nós em seguida tomamos o corpo para uma investigação mais aprofundada. A contemplação alterna entre o corpo e as emoções e pensamentos. Portanto, agimos dessa forma enfraquecendo as impurezas. O desejo e a aversão irão enfraquecer devido ao surgimento da tranquilidade e da sabedoria dentro da mente. Os meios hábeis e o método, no entanto, variam de pessoa para pessoa. Temos de encontrar formas e meios de contemplar que irão libertar o coração do desejo e da raiva, satisfação e insatisfação. Temos que destruir as quilesas, destruir todas as emoções, devemos abandoná-las. Pratique desse modo em cada momento que as quilesas surgirem. Se não houver impurezas presentes e a mente estiver livre, logo em seguida traga o corpo para investigação até ver cada parte claramente. Por exemplo, o cabelo da cabeça é claramente visto como algo que é inerentemente sujo. Por isso a mente se solta de qualquer apego com ele. Quanto à pele, refletimos sobre ela, de modo a remover ou deixar ir todas as dúvidas sobre a sua verdadeira natureza. Dentes e ossos são investigados por Satipanya. Eles também se dissolvem uma vez claramente vistos e compreendidos. O que foi solto, cessa. Se dúvidas ainda permanecem sobre o corpo, então atenção plena e sabedoria devem investigar ainda mais num nível mais refinado, exigindo a quebra do corpo nos elementos da terra, água, ar e fogo, ou tomar a contemplação mais além no vazio inato do corpo. Quando a mente ver a repulsividade do corpo e ver que ele é composto apenas dos 4 elementos, ela se unificará em samadhi. O coração estará livre do apego e agarramento pelo corpo, mesmo que apenas temporariamente. Torna-se muito evidente para o coração que este é o caminho que conduz à realização do Dhamma, pois permite soltar todo apego e agarramento do coração. Portanto, quando Sila, Samadhi e Panha se unificarem com força, haverá a visão do próprio corpo como sendo impermanente e sem ego. A pessoa também vai começar a ver que todos os objetos materiais são inconstantes,
Tendo surgido, eles devem, como consequência natural, sumirem, se separarem. A mente abandona o apego à sua visão convencional da realidade. O Dhamma do primeiro nível assim surge. As quilesas estão sendo eliminadas pouco a pouco. Contemple o corpo e as emoções constantemente até que o corpo seja realmente compreendido. Se o próprio corpo e os dos outros forem verdadeiramente vistos como sendo meramente elementos que obedecem à natureza, em seguida o coração irá se desapegar do corpo dos outros e se desencantará por formas, pela materialidade, reconhecendo que são apenas elementos de acordo com a natureza. Tudo neste mundo, seja a vida dos seres humanos, outros seres sencientes ou todos os objetos materiais, tudo será considerado objetivamente, com equanimidade. Ou seja, a mente olha para eles como sendo meros elementos em conformidade com a natureza, todos quebrados e espalhados em pedaços. Independentemente se é o próprio corpo ou dos outros, ou os outros objetos materiais, todos, sem exceção, apenas passam a existir, se alteram e então se separam, sendo meros elementos da terra, água, ar e fogo. Dentro do coração, isso é visto nitidamente, na sua totalidade. O coração deixa ir. Em ver, ele apenas vê. Em ouvir, apenas ouve. O desejo e a aversão cessam. Delusão do corpo cessa. Luxúria e prazer sensual chegam a um fim definitivo. Esta é a primeira etapa do abandono do apego e agarramento em relação ao corpo. Durante dia e noite, a mente tem apenas paz e tranquilidade. Não há mais o sofrimento que surge da ganância, do desejo. Foi-se também o sofrimento que resulta da aversão. A atração sensual não causa mais sofrimento porque está terminada. Tal mente é livre, livre do apego ao corpo, livre do apego aos corpos de outras pessoas e de todas as formas materiais. No coração, a paz, felicidade e tranquilidade devido à ausência de dukkha, que normalmente surge devido à sua ligação com o corpo físico e aos objetos materiais. A mente está livre agora do reino humano, dos mundos dos devas ou dos mundos de Brahma inferiores. A mente nunca mais vai renascer nesses reinos, pois não há mais nenhuma casa, nenhum corpo para que possa novamente nascer. Há um tipo mais refinado de vir a ser, desejo por ser existir, que ainda permanece no coração. Chitta ainda permanece deludidamente agarrada às atividades mentais mais sutis. Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana. Sensações, percepções, formações e consciências. Todos esses são apenas nomes convencionais para as atividades da mente. Sati e Samadhi são agora automáticos, sendo firmemente enraizados no momento presente. Mesmo assim, há quilesas ainda presentes devido a Chitta estar apegada a essas atividades mentais. Portanto, está presa, iludida no momento presente. Isto devido à atenção plena e sabedoria ainda não serem refinadas o suficiente para perceber essas quilesas sutis. Mesmo que se tenha abandonado todos os pensamentos e emoções sobre o passado e o futuro, a mente, no entanto, é enganada pelo momento presente. Às vezes, as quilesas não podem ser detectadas porque a mente está muito calma e tranquila. Qualquer sinal de dukkha, embora mínimo, raramente se manifesta devido à sua sutileza. Satipanya deve voltar a analisar e investigar ainda mais sobre o funcionamento delicado de Chitta. Ou seja, Vedana, seja felicidade, sofrimento ou indiferença,
É preciso ver que eles são impermanentes e que não são eu, nem meus. Satipanya deve contemplar as sensações de modo a deixá-la ir da mente. Sanya, memória e reconhecimento, Chitta se apega e a toma como sendo eu ao lembrar ou reconhecer as coisas. Satipanya deverão ser refinadas e pela sua natureza irão contemplar para ver a impermanência e a ausência de um eu na memória, que surge e cessa, e não é a mente. Quando isso é visto claramente e constantemente, Sanya será gradualmente abandonada. Sankara, pensamentos e imaginações, Satipanya reconhece que há pensamentos sobre uma variedade de tópicos bons, saudáveis e que eles são apenas condições ou estados mentais. Atenção plena e sabedoria investigam vendo mais claramente que sankaras são fugazes e sem ego. Vijnana, consciência. Satipanya começa a ver mais claramente, estar consciente de felicidade, sofrimento e outros objetos da própria consciência, através do reconhecimento de que esse conhecimento ou consciência ainda tem presente um eu, e que o conhecedor de sua consciência sensorial ainda tem quilezas. Satipanya deve investigar as sutilezas de Vijnana, ver sua impermanência e ausência de ego. Tomados em conjunto, refletimos sobre as sensações, percepções, fabricações e consciência, para ver as 3 características universais de todos os fenômenos condicionados, ou seja, a impermanência, insatisfação, sofrimento, não eu, refletindo sobre eles e vendo-os em todos os seus detalhes sutis. Finalmente, voltamos à investigação da nossa própria mente, a mente que se agarra à ideia e percepção incorreta de que ela é o conhecedor. O ensinamento do Buda nos faz investigar, sondando, para destruir esse conhecedor, porque aquele que sabe, ainda está contaminado. O conhecedor é a própria ignorância fundamental. As quilesas dominam a mente, deixando a ilusão manipulá-la, e a faz agarrar as emoções e pensamentos como sendo ela própria. O Buda, portanto, ensinou-nos a voltar a ter atenção plena e sabedoria, refletindo para ver a impermanência e não a existência do eu em tudo, removendo do coração aquilo que deludidamente seguramos e agarramos, ou seja, as emoções, pensamentos e concepções que a mente confunde como sendo ela própria. Satipanya revertem para investigar e sondar esta ilusão, vendo sua impermanência e ausência de ego, até destruí-la, abandonando-a para que o puro conhecimento possa surgir. Todos os adyans, os mestres de meditação da floresta, se comportavam e praticavam para a purificação deste coração. Os praticantes do Dhamma, como consequência, devem trabalhar, praticar até o apego ao corpo físico ser destruído, juntamente com o apego às emoções e aos pensamentos dentro da mente, até que não haja fixação ou agarramento a qualquer coisa. Mesmo que essas questões sejam sutis, estando além da especulação ou adivinhação, todos nós devemos tentar ter uma compreensão bastante adequada do caminho ou da direção da prática. Devemos agir e praticar Sila, Samadhi e Panya para que o coração tenha atenção plena e sabedoria para investigar esse corpo e mente, vendo a sua impermanência e a ausência de eu, pelos quais estamos sempre agarrados como sendo eu mesmo, como o meu. Esse é o caminho de prática para a destruição e abandono das quilesas do coração,
Portanto, a maneira fundamental de praticar, que é direta e certa, é a que foi praticada pelo Senhor Buda e pelos seus discípulos arahants. Se nos desviarmos desse caminho, o caminho de nossos professores conceituados será para o nosso dano e prejuízo, pois não será o caminho de prática para o conhecimento e visão do Dhamma, a transcendência de todos os sofrimentos. As diversas práticas e observâncias diárias, ou qualquer uma das práticas do Tanga, são, portanto, as coisas que nos afastarão das quilesas. Devemos conter a mente, sempre mantendo-a dentro dos limites do Dhamma Vinaya, de modo que o corpo, fala e mente possam ter um certo grau de calma. Em seguida, devemos avançar em nossos esforços para desenvolver Samadhi mais elevado e sutil, porque Satipanya ainda não são capazes de ver as impurezas que ainda estarão remanescentes dentro do coração. Por isso devemos desenvolver Samadhi, de modo a tornar a mente bastante pacífica e poderosa. Conforme a tranquilidade surgir dentro da mente, Sati vai perceber as emoções, vendo as quilesas que se manifestam dentro do coração. É essencial que Satipanya investiguem e contemplem as impurezas a fim de eliminá-las sucessivamente, do grosseiro ao moderado, até finalmente descobrir e retirar as quilesas sutis. Consequentemente, não viemos aqui para viver e praticar complacentemente. Cada dia e noite estão passando, por isso temos de estar dando nosso esforço total. Quando cansado, descanse um pouco, repouse, a fim de lutar novamente logo em seguida. Uma vez que o corpo esteja energético e forte, e com o coração firmemente estabelecido, mais uma vez assuma a luta contra as quilesas em seu coração. Vestindo a túnica ocre, bandeira da vitória dos arahants, nos colocamos em uma posição favorável. Temos de ter o objetivo e a expectativa de vencer as quilesas. O que exigirá sati e panha para derrotar a cobiça, aversão e ilusão dentro do coração. Enquanto ainda tivermos fôlego, atenção plena e sabedoria, nunca desistiremos de queimar as quilesas. Hoje podemos estar desanimados, por isso temos de contemplar em busca de maneiras para originar a confiança e o esforço que vão um dia derrotar as contaminações. Tome a prática do Buda e dos discípulos arahants como exemplo. Eles desistiram de tudo. Eles se retiraram para meditar nas florestas, montanhas e cavernas, nunca procurando qualquer ganho material ou veneração, só fazendo uso dos 8 requisitos pessoais de um monge. O conjunto de 3 mantos, tigela, cinto, lâmina de barbear, agulhas para costurar e água filtrada, e os 4 requisitos gerais, mantos, alimentos, moradia e medicamentos, de modo a ir praticar por um dia e uma noite. Todos nós, por isso, estamos atualmente vivendo o legado do Senhor Buda. Temos uma existência confortável, sendo dependentes dos leigos que têm fé no Buda, no Dhamma e na Sangha, suportando e mantendo esta ordem suprema do Senhor Buda. No coração, nunca devemos esquecer do porquê viemos nos ordenar. Nós dependemos dos 4 requisitos oferecidos pelos leigos para a prática do Dhamma. Por isso devemos praticar como é condizente, para a transcendência de todos os sofrimentos. Em cada dia e noite devemos nos esforçar ao máximo. Quando cansados, descansem um pouco a fim de continuar a batalha contra as quilesas. Isso é tudo. Se alguém faz isso todos os dias, implacável em seu esforço, com certeza o conhecimento do Dhamma vai surgir dentro do coração. Normalmente, com relação ao estudo, já ouvimos bastante, já lemos muito.
Isso é chamado de conhecimento ou compreensão, mas não é o entendimento direto, não é o ver dentro do coração. A partir desse conhecimento e estudo, realizamos a visão dentro do coração, se praticarmos de verdade Sila, Samadhi e Panha. O conhecimento profundo no coração surgirá quando tivermos a atenção plena e a sabedoria contemplando o corpo físico para ver que ele é impermanente e desprovido de ego, juntamente com a contemplação dos pensamentos e das emoções dentro do coração, reconhecendo que eles são fugazes e sem um eu, um por um, surgem e vão embora. Satipanya contemplam, vendo todas essas coisas, vendo a impermanência e a não existência do eu, para que possa ser chamado de ver, ou seja, a visão, ou o conhecer dentro de seu coração. Uma vez visto de verdade, desencanto irá surgir. Surgirá alegria, haverá abandono. Isso é chamado de conhecimento dentro do próprio coração. Satipanya devem sondar e ver isso com frequência, até a realização clara surgir no coração. É assim que deve ser para surgir o Dhamma, que gradualmente, pouco a pouco, passo a passo, vai abandonando as impurezas. Isso que chamamos de Dhamma é, na primeira fase, a realização de entrar na correnteza. Na segunda, a realização de retornar uma vez, a realização do não retorno, e na quarta, a realização do estado de Arahant. Este é Dhamma puro. O estado de Arahant é o Dhamma em sua perfeita totalidade. O coração é puro, libertado da cobiça, aversão e ilusão, a extinção absoluta das quilesas e asavas. É a felicidade suprema, assim como o Buda disse. Não há felicidade maior do que a paz, que significa a paz de não haver contaminações e impurezas dentro do coração, como o ouro completamente purificado. Todos nós, portanto, devemos nos empenhar. Nós já ouvimos e estudamos bastante o Dhamma, conhecemos os textos o suficiente, sabemos a prática. Então pratiquemos de verdade, pelo conhecimento e visão do Dhamma, seguindo os passos do Senhor Buda e de seus discípulos Arahants. Por esta noite eu ofereço apenas este tanto para vocês refletirem.